Bom, hoje, então, dando continuidade a esse sobre a Bíblia do século XXI, né, vamos fazer o item 4, que seria o significado de Deus. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, são 50 páginas de A4. Então, e são 10 itens. Então, eu pensei no seguinte: em alguns itens, tem vários pontos. Tá? Então, eu digo assim, bom, vamos fazer apenas um ponto. Já fazendo apenas um ponto, que seria logo o Espírito do Espírito, Deus, que seria o significado dele, é o Espírito do Espírito, composto de luz e calor, que cria o universo. Ali, só ali tem 19 páginas. E eu ali tentei fazer um arrastãozinho e passei para 14 páginas. Assim mesmo, ele é relativamente... Então, vamos começar, antes de qualquer coisa, né? Ele fala assim, quer ver? Uma introduçãozinha do significado. As concepções de Deus variam amplamente. Filósofos e teólogos, então você vê, quer dizer que religião, né? Quer dizer, filosofia, religião. Então, quando se fala isso, entre a religião e a filosofia, se tem a filosofia religiosa. Tá? Que é o que o Messoma pegou. Eu não vou pegar, penso que ele tenha pensado, não, eu não vou pegar uma coisa que a religião está muito acima das pessoas. E filosofia estaria abaixo, quer dizer, não é um nível mais adequado. Então usou uma filosofia, mas não foi qualquer filosofia religiosa. Tá? Então, filósofos e teólogos têm estudado inúmeras concepções de Deus desde o início das civilizações, focando, sobretudo, nas concepções socializadas ou institucionalizadas, já que concepções de Deus formuladas por pessoas individuais usualmente variam tanto que não há claro consenso possível sobre a natureza de Deus. Né? Muito difícil você ficar ouvindo uma pessoa. Então, no geral, ou uma coisa mais institucionalizada, sei lá, tipo a messiânica, né? Que aí tem o Messias lá dentro e tal. As concepções abrâmicas de Deus, abrâmica, de Abraão, inclui a visão cristã da Trindade, a definição cabalística de Deus, do misticismo judaico e os conceitos islâmicos de Deus. Então, cabem essas coisas todas, né? Desde a parte cristã, judaica, islâmica. A doutrina espírita considera Deus a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Só faltou o belo, né? Reconhece a inexorabilidade das leis naturais, contudo, todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é seu autor. Hoje mesmo está conversando com um maçom de grau 31, vai para o 32 agora, só tem 33 graus. Eu estava conversando, ele, como sempre, esses maçons tentam me pegar, mas ele fica falando lá, né? É porque aqui não tem não tem religião qualquer um pode seguir qualquer religião, e até estava brincando com eles assim, religião é que menos me interessa, cara. Você está achando que vai me atrair por causa disso? Não, o que eu detesto é o teu ritual, esse negócio de ritual que me dá um sono do cacete. Em 1969, que quiseram levar para a maçonaria para uma festa branca. Eu cheguei ali, vi aquele ritual todo e não tô fora, não estou dentro. Né? E, bom, eu ia falar que eles veem Deus como um grande arquiteto.
E pronto. Não tem mais nada, tal. Eu fiquei perguntando, mas vem cá, vocês, como é que vocês acham? E quando é a messiânica, quando é a agricultura, como é que vocês pensam? Quando é a... Quando é... Acho que não tem Jorei, né? Mas quando é... Vocês se tratam de que maneira? A medicina, medicina, remédio. Eu digo, pô, nós estamos... Não dá, cara. Bom, algumas pessoas especulam que Deus ou os deuses são seres extraterrestres. Muitas dessas teorias sustentam que seres inteligentes provenientes de outros planetas visitaram a Terra no passado e influenciaram no desenvolvimento das religiões. Alguns livros, como Eram os Deuses Astronautas, lembra desse livro, Erich von Däniken, propõe que tanto os profetas como também os messias foram enviados ao nosso mundo com o objetivo exclusivo de ensinar conceitos morais e encorajar o desenvolvimento da civilização. Especula-se também que toda a religiosidade do homem criará no futuro uma entidade chamada Deus. Entendeu? Ao contrário. O homem criando, com a sua religiosidade, criando Deus, a qual emergirá de uma inteligência artificial. Aquele Arthur Charles Clarke, um escritor de ficção científica, disse em uma entrevista que pode ser que nosso destino neste planeta não seja adorar a Deus, mas sim criá-lo. Vários pensadores de renome, muitos não tão conhecidos, elocubram que as religiões e mitos são derivados do medo. Medo da morte, medo das doenças, medo das calamidades, medo dos predadores, medo de um inferno eterno, ou mesmo medo do desconhecido. Com o passar do tempo, essas religiões foram subjugadas sob a tutela das autoridades dominantes, as quais se transformaram em governantes divinos ou enviados pelos deuses. Né? Um rei é divino. Isso. Nessa linha de raciocínio, a religião é vista simplesmente como um meio, para se dominar a massa, que vale-se das fraquezas humanas intrínsecas. Sabe o que é que o Napoleão Bonaparte disse? O povo não precisa de Deus, mas precisa de religião. Afirmando em essência que a massa necessita de uma doutrina que lhe discipline e lhe estabeleça um rumo, sendo que Deus é um detalhe meramente secundário, um meio para um fim. O Ocidente tem considerado 4 ideias a respeito de Deus. A religiosa, que acentua a relação entre ele, quer dizer, Deus, e o homem, por exemplo, com a de um Deus pessoa. Outra ideia a respeito de Deus, a filosófica, que enfatiza o vínculo entre Deus e o mundo. Se for maior nessa relação, então existe o teísmo transcendente, se Deus for maior que o mundo. Se Deus for igual ao mundo, então vai ser para o panteísmo, uma coisa não transcendente, mas imanente. Tá? Como a de Deus, propósito, por exemplo, em termos de causa primeira e fim último. Outra ideia a respeito de Deus é a científica, como a Deus ponto, comprimido e explosivo, que revela ele no início de tudo. E, finalmente, no Big Bang, por exemplo. E a última é a ideia de Deus, a comum, que destaca o modo como ele se dá na existência cotidiana, como a de um Deus Pai. Tá? Então, nós temos desde Deus pessoa, né? Deus que pode ser transcendente, ou panteísta, ou propósito, ou Deus Pai. Neste tópico se considera Deus não só em termos ocidentais, como vontade universal, mas também em termos de orientais. Como é que o oriental vê? Vê como caminho. Lembra do Tao, em sua origem algo não teísta, né? A fim de apresentá-lo em apenas 10 maneiras, que é o que nós vamos fazer aqui, não se vai apreciá-lo como razão universal, por exemplo, ou sentimento universal, mas simplesmente como vontade universal. Nem também como verdade, bem e belo,
muito menos como natureza, lógica ou ordem, por mais que ele seja bem mais rigoroso nessa questão. Deus é ordem, né? Tendo em vista que a ordem está presente em todas as coisas, inclusive no nascimento do homem. Então, os 10 pontos que a gente vai ver, né, seria desde o espírito composto de luz e calor, que cria o universo, né? Depois, aliás, eu acho que... Não, vou continuar, que é melhor, que eu vou dizer daqui a pouco. Em termos de sentimento, até mesmo Deus é igual ao homem. Ele possui as mesmas emoções, só que a diferença reside no fato de que em Deus os sentimentos são muito maiores, no ser humano menores. O homem tem um amor próprio muito acentuado, porém Deus é a natureza, é a lógica, ele está dentro da razão. Isso tudo é meio estamos falando, hein? Ele falando também, ó, não podemos esquecer de que originalmente a base da fé se encontra na palavra lógica. Ainda que sejam levantadas teorias que na visão religiosa são corretas, se não estiverem fundamentadas na lógica, não se pode dizer que a fé seja verdadeira. Então, assim, eu vou falar o que eu ia falar, mas eu vou aproveitar essa ocasião. Diz assim, assim Deus é apresentado aqui somente como essência, grande universo, ser absoluto, princípio de tudo, ente, mente, espírito da palavra, caminho perfeito, justiça e vontade universal. Eu estava aqui contando os dedos, os 10. Então, olhando para o que está escrito no índice, você vai ver que é isso. Quer dizer, por exemplo, a essência, é que o espírito, esse que nós vamos tratar aqui. A essência é que Deus é o espírito do espírito composto de luz e calor que cria o universo. Né? Já quando ele é o grande universo, aí se fala aqui, ó, todo o grande universo. Quando se fala aqui ser absoluto, tá lá, ó, ser absoluto se transforma em deuses sendo o supremo deles. Tá? Princípio de tudo, lá está escrito, né? É um ente eterno, infinito, imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Como mente, ó, mente plena de sabedoria, amor e força. Item 6. Espírito da palavra. O que é que diz aqui? Ó? Grande espírito da palavra que movimenta o cosmos. Caminho perfeito. Diz aqui, ó. Caminho perfeito, cadê? Princípio de tudo, ocupando a camada espiritual mais elevada. Aí dá muitas coisas. Ele é criador do mundo espiritual, do mundo material, criador da verdade bem e belo, mas também do falso, mal e feio. Criador do homem, criador do solo, criador das religiões, criador das doenças. Né? Tal. Aí vem como justiça, várias coisas de justiça. Esse seria outro ponto também muito bom para a gente trabalhar. Severidade, como ele tocou no Tatino Micotor. Virtude que salva os últimos de pouco pecados. Magistrado que é benefício para o mundo inteiro. Rigor e imparcialidade que nem sempre perdoa e concede graça. Jurisdição que detém poder de julgar, permitindo liberdade de pensamento. Tribunal que inicia julgamento por pequena falha. Legitimidade que exige atualmente ações transparentes e organizadas. Seria ótimo. Bom, tem uma pequena introdução, né, sobre o significado de Deus. Então vamos varrer o que eu acho que a gente deve fazer, que é só apenas esse ponto, né, que é espírito do espírito composto de luz e calor que cria o universo. Então, nesse item que a gente vê como essência, né, é fácil de perceber, que a gente chama descodificando tudo, o que é que você vê? Se deve abordar espírito do espírito, então tem que abordar espírito. Tem que abordar espírito do espírito. Composto de luz, então tem que abordar a luz. Luz e calor, tem que abordar calor. Que cria o universo, então tem que abordar o universo, entendeu? Agora, antes de começar a abordar até espírito, a gente tem que abordar realmente o antônimo dele, que seria, não sei se tal, não seria antônimo tal, a matéria. Tá? Olha, eu não sei assim, se interrompe agora ou não. A Ana Messiânica colocou assim, tem uma palestra do reverendo Nakamura, que conviveu com Meixo Sama, e diz o seguinte, para Meixo Sama o termo Deus era vago. Como vocês talvez saibam, o termo japonês para Deus, kami, no shintoísmo, serve para qualquer objeto de adoração.
seja uma divindade mitológica, um ancestral, uma pessoa viva, e até alguns seres inanimados, como montanhas, árvores, pedra, etc. Para pessoas criadas nesse tipo de tradição animista, o conceito de Deus, o Criador, ensinado por Meixo Sama, era algo absolutamente estranho. No Shintoísmo é kami, realmente, né? Isonomia no kami, né? Quer dizer, então realmente é kami. Mas como a gente está aqui no mundo ocidental, não tem jeito, né? Bom, obrigado de qualquer maneira, né? Então, sem se limitar à religião, diz Meixo Sama, todas as coisas possuem espírito. Então, vamos começar por matéria. Tá? Então, vamos devagarinho. Em termos científicos, porque isso ajuda muito quando a gente pensa o que é matéria, você aí passa para espírito depois, olha só. Em termos científicos, é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, está sujeito à inércia. Tudo bem? Isso é a definição física. Tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, está sujeito à inércia. Quer exemplo? Por exemplo, gelo, ferro, carne, tudo isso é matéria. Tá? Agora, um corpo de matéria, quer dizer, um corpo material, é qualquer porção limitada da matéria. Nós falamos em gelo, então você tem que pensar que o corpo daquilo ali, o que é? É um cubo de gelo. Não precisa ser cubo de gelo, não é? Bom, ferro, você pode pensar numa barra de ferro. É o corpo da matéria, ferro, entendeu? E carne, você pode pensar num pedaço de carne. Deste modo, cubo, barra e pedaço são corpos. Gelo, ferro e carne são matérias. Agora vamos para os estados físicos da matéria. Quais são eles? Tem gente que não conhece isso, porque conhece muito, por exemplo, sólido, líquido e gasoso. Não é isso? Agora, antes do sólido, existe o condensado de Bose-Einstein. E depois do gasoso é o plasma. Então, na ordem mesmo, é essa aqui. Do mais material até o mais etéreo. É o condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gasoso e plasma. Condensado de Bose-Einstein, para quem não sabe, ele é obtido quando a temperatura de um corpo material ele chega próximo ao zero absoluto. Isto é, menos 273 graus. Você pensa o que é isso, né? É o zero Kelvin. Menos isso. Esse computador quântico que estão fazendo aí, ele para poder, porque ele não tem ele não trabalha nem com a lógica binária. Ele também pode ser o 0 e 1 ao mesmo tempo, simultaneamente. Para fazer isso, meu amigo, você tem que estar próximo desse zero Kelvin, zero absoluto. Né? Agora veja bem, para vocês terem uma ideia. Né? Bom, isso aí, quando chega perto disso, para vocês terem uma ideia, todos os átomos é como se tivessem parado de se movimentar. As moléculas entrassem em colapso. Aí é que reside, por isso que eu digo que é bom fazer isso, para fazer uma menção com o espírito. Quando se fala que o inferno é um lugar gélido e escuro, esse aí do zero absoluto, onde as moléculas, tudo paralisa, cara. Então, quando ele disse assim, o Stalin estava lá no inferno, naquele negócio, que não pode nem se movimentar, é nesse sentido, cara. O cara está na pior mesmo, porque uma coisa é o cara estar lá arrependido, então está sofrendo, estão esfiando um negócio dele, tem tantas lagoas de sangue, tem tanta coisa. Mas isso tudo bem, o cara ainda está consciente. Ai, meu Deus, estou aqui pagando tal. Mas lá não, está tudo parado, cara. É um infernão mesmo aquele lugar. Mas assim você começa a entender melhor. Né? Bom, menor temperatura já registrada na Terra, para você ter uma ideia, né? Foi de menos 89 graus na Antártida. Pensa agora o que é menos 273, quase 200 graus abaixo ainda disso aí. Na Lua, sabe quanto varia? Varia de 100 graus centígrados, porque bate o Sol em cima, até menos 150 graus centígrados. Não tem nada de menos 273, não, olha só.
A temperatura do universo não chega a 273 graus centígrados. Negativo. É 270 graus. Ou seja, 3 Kelvin. Não chega ao zero absoluto. O lugar mais frio detectado é a nebulosa de Bumerangue, com menos 272. Não chegou a 273. Quer dizer, 1K. 1 Kelvin. Não tem zero ainda. Bom, sólido. Como eu falei, como o gelo, o ferro e a carne, o líquido, por exemplo, como a água ou sangue, e gasoso como o vapor de água e o gás oxigênio. Vamos para o plasma. O plasma é obtido quando a temperatura é superior a 1 milhão de graus centígrados. Se aquele é menos 273 graus, negativo, né? Esse aqui tem que ter 1 milhão de graus centígrados. Como ocorre aonde? No Sol. Plasma. Nesse foguinho que a gente tem aqui, não. Tem que botar alguma matéria aí, um comburente, ou não, dar uma faísca, esse negócio. Nada disso não. Lá é plasma. É fusão. Imagina o que é isso, camarada. Aí quando diz, pai, quando a gente for lá para frente, um pouquinho só para a gente ver, as manchas solares, e aonde que a luz vem de lá de Deus, vai, pau, ela pega lá no Sol, nessa parte das manchas solares. Entendeu? Essa luz do Sol que vem para a gente, irradia quando a gente entra na era do dia, fica muito mais forte. Bom, para isso não vou entrar nesses detalhes, senão não consigo, né? Já vai passando o tempo, já está quase meia hora, cara. Pô, não saí nem tanto. Bom, tudo bem, vamos lá. No seu interior do Sol, são 5.500... Bom, ele varia de 5.500 graus, né? Centígrados, até 15 milhões de graus. No entanto, vários físicos do Laboratório Nacional, de Broncaven, obtiveram a matéria com a temperatura artificial mais elevada já criada, 4 trilhões de graus centígrados, que é 250 mil vezes mais quente que o centro do Sol. Olha só. Artificialmente já foi criado esse. A temperatura mais alta é de 10 elevado a 32 Kelvin, que se deu ao redor do começo do Big Bang. Em termos filosóficos, aí já em termos filosóficos, vamos sair da parte física, né? Científica. Em termos filosóficos, matéria é uma manifestação da realidade. Em oposição a quê? A ideia. Você tem a ideia, você tem a realidade. Matéria é ali, a realidade. Ideia, pensamento, espírito. Tá? Que é dado ao homem nas suas sensações, percepções e cognições, porém existindo independentemente delas. Realidade é realidade. Não adianta. Não estou sentindo, não, mas é real. Assim, as coisas que o ser humano enxerga, ouve, cheira, saboreia e toca são os elementos do chamado mundo material. Você sabe que esses elementos do mundo material são apenas 4% da constituição do universo. Ou seja, a matéria chamada ordinária, como estrelas, galáxias, planetas e gás, tudo isso 4%. Incluindo os seres minerais, vegetais, animais, humanos e tal. Em 2001, quando a NASA lançou o WMAP, né, que em 2003 completou o mapeamento da radiação cósmica de fundo, para vocês terem uma ideia, com os dados obtidos desse WMAP, acredita-se que o universo seja dominado por quê? Pela energia escura. Não é a matéria escura, não. Energia escura. E tenha 13 bilhões de anos. Com base nos dados do WMAP, a constituição do universo é de 4 bilhões e pouco. De quê? Não, 4, eu tenho que dar detalhe aqui, é 4,56% de matéria bariônica ordinária, ou seja, aquela que consiste de quê? De prótons, nêutrons, entendeu? Só 4, uns quebradinhos, que são conhecidos como bárions, aquele curso que eu dei de física quântica, física moderna e tal.
22,8% em matéria escura, fria, que é uma forma postulada de matéria que praticamente só interage gravitacionalmente. Né? Agora, os 72% é energia escura, que é uma forma de energia que estaria distribuída por todo o espaço. E o que é que ela faz? Ela tende a acelerar a expansão do universo por ter uma força forte antigravitacional. Aquela da matéria escura, gravitacional, segura. Mas a outra, como não segura, é antigravitacional, o universo entra em expansão. Percebeu? Bom, o que Meixo Sama fala que é o universo para ele? Hein? Todos sabem que é o espaço infinito, tudo bem, onde existe o Sol, a Lua e a Terra. E com as constelações, notar que nos falou em galáxia, nada disso. E o globo terrestre que vivemos é o centro do universo. Por que razão? Olha só, o seu elemento principal, quer dizer, heliocentrismo, do Sol no centro, geocentrismo, são dois sistemas descritivos apenas, dois sistemas de medição apenas. Se você diz que um é melhor que o outro, nós podemos até aceitar. A Terra é o centro do universo no sentido de construção hierárquica. O que é que você vai dizer? O Sol é o centro? Sim. De que está falando? Da nossa galáxia? Do sistema solar apenas? Da nossa galáxia, o Sol está lá na rabeira, lá. O centro da galáxia não é nada disso. Você está entendendo? Então, quando você tem uma Terra como um elemento central, por que razão? Na Constituição, nós estamos aqui. É aqui, por nós estarmos aqui, que a gente faz as medições em torno de levá-la em conta. E aí você começa a ter a opção de dados. Porque se você levar uma coisa que você não está lá, não consegue tirar dados a partir daí. Afinal de contas, é aqui que se sabe a estrutura do universo. Não é no planeta Vênus, nem na estrela Veja. Então é evidente que a Terra é o centro da construção. Se você faz um sistema de medições baseado na Terra como centro, você está descrevendo o mundo físico, metaforicamente, com uma imagem do esquema de construção do universo. Ela é adequada geograficamente, por quê? Porque serve para orientar navio, né, essa coisa toda, e é adequada cosmologicamente, porque ela é uma imagem da hierarquia de construção do universo. O Sol, a Lua e os outros planetas e estrelas existem em benefício da Terra, isso diz Meixo Sama muito claro, e a Terra existe porque eles existem, lembra dos elos espirituais? Né? Assim, para conduzir a sua administração, Deus criou o homem como seu representante e todas as demais criaturas. Tudo o que Meixo Sama falando, ele continuando, olha só. Tanto no universo infinito, é exatamente como o céu sem parede. Não sabemos qual é a sua extensão e de forma alguma podemos expressá-las em números. Assim como o céu é infinito, as coisas pequenas também são infinitas. Dentro de você também é infinito. Em suma, todas as coisas são infinitas. Por serem infinitas, não são compreendidas. Há algo realmente interessante nessa incompreensão. Como, por exemplo, tem os multiuniversos, a teoria das cordas, que eu já abordei. Os pesquisadores pesquisam a idade do globo terrestre, mas não sabem que o mesmo é infinito. Sabe-se que a idade exata da Terra é difícil de determinar. O tempo de vida da Terra também é infinito. Igualmente, não dá para se saber a duração da vida humana, uma vez que o espírito é eterno, não carece temer a morte prematura. Com isso, não está registrado na mente humana, e pelo fato de pensar que se nasce e morre uma só vez, o homem se sente amedrontado. Agora, em termos religiosos, o que é matéria? É algo relacionado com a carne, com a frieza, com a inatividade, com a paralisação, com a debilidade, com a covardia. Isso é matéria, filosoficamente, não em termos religiosos. Tá? Bom, agora vamos para o espírito. Vamos só para falar da matéria, mais trocadinho, meia hora. Vamos para o espírito. Vê que a gente tem que falar que é o espírito do espírito. Nossa Senhora. Por isso que eu não pude nem abordar as outras coisas. É que é interessante. Espírito, em termos científicos, o que é espírito? É energia. Isto é, aquilo que tem a capacidade de quê? De realizar trabalho. Mas é um trabalho no sentido físico. Né?
físico, da física, né? E vibração física, química, biológica, psíquica, tudo isso é um tipo de energia, né? Essas vibrações todas, tudo isso é espírito. Inerente a essas vibrações todas, a matéria é presente em todos os elementos que compõem o universo. Filosoficamente, o espírito é a partícula fundamental que dá origem, é a essência, e não a aparência e o aspecto. Religiosamente, o que é? Ele é a alma, ou seja, a essência divina com luz própria, presente no corpo humano. Vai por aí, mas não é só isso, tem mais coisas, mas vamos deixar para lá. Os corpos que pertencem aos mundos material e espiritual são denominados, respectivamente, de quê? De corpo material e corpo espiritual. Embora seja costume o emprego da palavra corpo apenas como corpo material, mas a gente não vai fazer isso aqui, não. Assim como existe matéria e espírito, existem os corpos dessas coisas, corpo material e corpo espiritual. Né? Então é que você vai analisar o corpo espiritual do homem, o que é mesmo? Alma lá no centro, depois consciência circundando a alma e depois o espírito circundando. Né? Bom. Assim, as coisas imateriais, quais são elas? As invisíveis, inaudível, inodora, insípida, intocável. Isto é, as constituídas de espírito, como exemplo, os seres espirituais, entre eles a alma, a mente, a inteligência, a psique, a consciência, pensamentos, a entidade, como Deus, diabo, anjo, demônio, doente, tudo isso é espírito. São os elementos designados por mundo espiritual. Em termos usuais, o que é espírito? É tudo que não é matéria. Como, por exemplo, a energia, na visão de que é tudo que pode modificar a matéria, podendo se manifestar sobre que formas? Nuclear, atômica, alimentar, isso é energia também, né? Movimento, som, eletricidade, vento, calor, luz. Eis o que Meixo Sama diz. Mapeia isso aqui, presta atenção no que ele diz, que você vai ver o que estava batendo quando nós estamos falando aqui. Nem é preciso dizer que a energia do Sol, da qual eu já falei, é naturalmente o quê? O espírito do Sol. Então você vê que espírito é energia. Entendeu? Em termos ainda materiais, mas a nível plasmático, lembra que eu falei? Plasmático é aquele com a quantidade de calor tremenda, né? Eles estão a falar assim: existe algo mais profundo que os gases? Condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gasoso, plasma. Então a pergunta: existe algo mais profundo que os gases? Isto é, o espírito? Chama-se mundo espiritual e está dividido em diversos níveis. Assim, existe espírito de vários níveis, superiores, como os deuses, médios, como os homens, e inferiores, como os demônios. A parte fundamental do espírito, o que é? É a luz. Comecei a ir para lá. E a parte fundamental da luz é o sol, ou seja, é o fogo, e não a água, a terra. Não aquele foguinho, não. Ou ainda, não é a lua nem a terra. E a parte fundamental da luz do sol são as manchas solares. Elas são, em suma, como o núcleo da semente do grande universo, do mundo espiritual. Entretanto, isso é absolutamente incompreensível pela astrologia. Parece existir uma só, mas há várias manchas. Através de telescópio podemos constatar isso. Certa vez eu vi num desses aparelhos do Museu Científico, são diversos e estão espalhados, mas aos olhos humanos parece estar unido. E isso é a mancha solar. Essa mancha é algo fabuloso, é ela que rege o Sol, é o centro do Sol. Então, por isso nós tivemos que falar um pouco no plasma, certo? Então, você vê, para você começar a ganhar mau entendimento dos ensinamentos do Meixo Sama, né, como a gente viu lá, o espírito do Sol com a energia do Sol, mas também, ao mesmo tempo, para você intuir, porque Meixo Sama faltava, ele não tinha essas ferramentas. Então, agora as coisas vão crescendo, a gente vai podendo dar uma linguagem para ele, entendeu? Então, agora nós já temos mais linguagem para tratar ele, né, para tratar dele. O inferno é condensado de Bose-Einstein,
né? O espírito que está naquele calor, naquela luz insuportável, está mais plasmático para lá, né? Bom, com base no princípio da identidade entre matéria e espírito e do princípio da precedência do espírito sobre a matéria, né? Há uma identidade, mas há uma precedência. Meixo explica que o existente no mundo material tem correspondente no mundo espiritual. Bem como este, o mundo espiritual, é que faz mover aquele. É a palavra da precedência, né? Em outras palavras, tudo que ocorre no mundo material tem a sua origem no mundo espiritual. É esse o conceito de mundo para Meixo Sama. O conceito de mundo para Meixo Sama é esse. Mundo material, mundo espiritual, é sol, lua e terra, entendeu? Esse é o universo. O conceito de mundo é esse. Identidade entre o mundo material e o mundo espiritual, no entanto, a precedência do mundo material, tá? Quando se quer sofisticar muito mais, aí ou faz assim entre o mundo divino, o mundo espiritual e o mundo material, ou então se vai para o mundo espiritual, o mundo atmosférico, o mundo material. Tem várias formas aí para se... Bom, no caso particular do homem, o seu corpo espiritual, que está no mundo espiritual, nós estamos encarnados aqui, tudo bem, ele está preso aqui, mas ele é daquele mundo. Ele precede, como no movimento, o seu corpo material que está no mundo material. E é idêntico a ele. Esse corpo material do homem, o corpo espiritual, eles são idênticos, mas não são iguais. Isso é bom e importante para sentir isso, né? Eles são idênticos no sentido de serem semelhantes. Uma coisa semelhante à outra não é igual, tá? No sentido de que deles terem aparentemente a mesma forma, uma relação íntima e indissolúvel, quer dizer, uma certa união entre as formas espiritual e material, e serem diferentes por não terem o mesmo conteúdo, sendo um mais rarefeito ou menos denso. Entendeu? O corpo espiritual do homem é muito mais rarefeito que o seu corpo material. Mas a forma, como diz assim, aparentemente é a mesma. Tanto é quando se fala que não, eu vi o espírito saindo, não sei o que e tal. Quando não é aquela situação de bola, vai ser mais... Seria uma bola, né? Já falando uma bola que é tridimensional, né? Não um disco, não. Não sei se é a palavra disco. Não uma circunferência, pelo menos. Sei lá. Bom, no caso geral de um Y qualquer, sempre vai existir um espírito de Y, a matéria de Y, que são idênticos, né? De serem semelhantes. Bom, ele fala, Meixo fala assim, tudo que existe no mundo é composto de matéria e espírito, né? Aí vai ser difícil, porque nesse exato momento tem que comunicar a vocês, quer dizer, eu como matemático eu fiz tudo preciso. Então tá tudo explicadinho aqui. Agora aqui eu não posso, só para vocês terem ideia, tem uma hora que eu rabisquei aqui, mas você pode ver aqui, é difícil apontar esse negócio. Vocês estão vendo isso aqui? Olha lá, como é que é, olha lá embaixo, tá vendo? Isso aqui mas tem coisa que é muito mais. Isso aqui dessa página, então, você fica doido. Você tem uma ideia? Não pode colar muito. Não pode encostar muito. Dá para ver ali? Dá. Assim, pronto. Olha lá. Aquelas coisas tudo que seta para baixo, seta para cima, não sei o quê, tá tudo certinho. Eu vou falar aqui de maneira para dar uma ideia geral, porque não dá. O negócio é assim, né? Eu falo de tudo, quer dizer, desde o sol material com o sol espiritual, quer dizer, então eu fico falando sempre, já que tudo tem matéria espírita, eu fui falando de tudo isso aí, entendeu? E mostrando, aí tem uma hora que eu acho que talvez seja melhor para vocês terem ideia, porque já tem 40 minutos, olha só. Pega o homem, vão para cima espiritualizando, depois vão materializando para baixo, olha só. Quando você vai para cima, você tem um espírito primordial. Quando você vai para baixo, você tem um espírito secundário. Tá? Então, vamos devagar aí. O homem, quando você vai para cima, você tem o corpo espiritual do homem.
Tá? Mais em cima, você lembra do corpo espiritual do homem, como é que é composto? Aquele círculo, depois vem o quê? A consciência, depois a alma, não é isso? Então, a parte, está o corpo espiritual. Qual é a parte mais espiritual dele? Consciência. Depois da consciência, a alma. Depois da alma, Deus. Porque a alma é uma centelha divina. É claro que, falando assim, eu podia botar um monte de coisas aí ainda. Mas, em linhas gerais, te dá uma ideia, não dá? Então, pronto. Aí está o espírito primordial para cima. Agora, para baixo. Se você pegar o espírito secundário, se você pegar o homem, vamos para baixo. Você tem o corpo material do homem. Vamos um pouquinho mais para baixo, né? Então você tem uma consciência, mas é uma consciência material, não é espiritual. Vamos um pouquinho mais para baixo? Tudo bem. Aí você tem o dragão vermelho. E um pouquinho mais para baixo, o que é que você tem? Satanás. Ficou claro? Então, o teu corpo espiritual, o seu espírito secundário, tem que tomar cuidado. Para botar ele em um nível, tenta botar ele, não bota muito lá para baixo, não, cara. Não deixa ele ficar lá embaixo, porque o Satanás fica atazanando o espírito, fica tentando dominá-lo, fazendo mensagem para o homem. O homem é que tem que ter o espírito primordial dele, comandando ali e não deixando em nenhum momento esse espírito secundário ficar tão forte e indominável, próximo de Satanás. Aí você está ferrado, né? Bom, aí eu dou uma ideia, dou várias coisas, mas uma ideia que eu dei aqui, que eu acho que é bom falar, talvez, porque aí eu começo a trabalhar com as dimensões, né? Então, para você ter uma ideia, quando você vai assim, a dimensão do homem, o que é? O homem vive na terceira dimensão. Você tem comprimento, largura e altura, não é isso? Só 3 dimensões. Então, quando você vai para a 4ª dimensão, você entra no corpo espiritual do homem. É a 4ª dimensão. Você está eterizando, né? Ficando mais etéreo. Quando você parte para a consciência espiritual, está na 5ª. Quando vai para a alma, você está na 6ª. Quando você vai para Deus, você está na 7ª. E ao contrário, você vê, você está na 3ª no homem, né? A 2ª você está na consciência material, na 1ª você está dragão vermelho, na consciência material, no dragão vermelho, no 0 está no Satanás. No 0 você está em Satanás. Dimensão 0. Sabe, a mesma coisa você podia olhar assim, quer ver? Sim. O que poderia ser a 2ª divisão? Imagina o seguinte, aqui não vai dar para você fazer. Mas você vê ali no altar, você vê que as flores e outras coisas mais estão fazendo uma sombra ali. Está vendo ali na parede? Na plancha do altar. Na plancha do altar, está vendo aquela sombra lá? Pois é. Aquilo ali não tem terceira dimensão. Aquilo ali não tem altura. Tá? Então, quem vive na 2ª dimensão, quem está na 2ª dimensão, está ali na parede, naquela sombra. Quem está na 1ª dimensão, você vê que daqui a pouco você tem que ficar imaginando o que seria a 1ª dimensão. Em 0, você imagina o que é. Você está paralisado, meu amigo. Não tem como. Tá, acho que é melhor falar assim em linhas gerais, né? Porque aí você vê aquilo que eu falei também, uma outra coisa bacana. Quando você sai, como é que eu vou falar aqui? Deixa eu ver se eu... Acho que aqui deve dar um jeitinho aqui. Bom, acho que talvez de trás para frente, não sei. Você tem um cubo de gelo, né? Tem um cubo de gelo. Aí você pega o espírito do cubo de gelo, né? Então você passa para fazer uma cubulização. Se você for mais à frente, você faz uma fusão. Então, se você tinha um cubo de gelo, o que vira isso? Água. Líquido. É isso.
Quando você vai para uma evaporação, então daquele líquido você vai para o gás. Né? Se você for ao contrário, o que seria? Se você tinha um gás, qual é o movimento, qual é o espírito, quer dizer, qual é a matéria disso aí? A matéria do gás você passa para líquido, que é a condensação. E quando você parte do líquido, você vai para o sólido, você vai para a solidificação. Então, percebeu? Eu tentei falar o que é fusão, solidificação, condensação, em termos de matéria e espírito. Tá? Bom, tem uma hora aqui que eu dou assim uma ideia, vou passar essa ideia. Quando a gente fez aquele curso, né, que foi um curso de mais de um ano, se não me engano, Física Moderna e Ciência Espiritualista, eu lá pelas tantas, eu peguei, né, eu disse assim, olha, é claro que eu não vou poder fazer a demonstração dessas coisas, mas dá uma ideia geral, eu vou dar, olha só. A energia, isso todo mundo sabe, energia é massa vezes a aceleração da velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui é energia. Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a partir daí, você já está entendendo que essa ideia de dizer que massa é matéria, energia é espírito, então você vê que existe uma relação entre eles. É apenas separado por uma velocidade da luz ao quadrado. Tá? É como se fosse assim, uma matéria colocada com uma velocidade da luz muito grande, multiplicando essa massa, vira espírito. Mas eu fiz mais essa conta, porque eu fiz assim, eu mostrei que a energia também ela pode ser vista como a constante de Planck versus a frequência. Então você vê, uma coisa, energia é mc ao quadrado. E energia também é hf, que é da frequência, e a h é constante, e c ao quadrado também é uma constante. Então, se é mc2 e é igual a hf, então mc2 é igual a hf. Então, quando você passa qualquer um, que são duas constantes, né? Então não interessa, o que vai ficar é simplesmente a massa é igual uma constante, aquelas multiplicações, divisões, não interessa, é um K vezes frequência. Massa é K vezes frequência. Então, o que a gente entende? Se a frequência for alta, M é igual a KF. Se F for muito grande, aí começa a apontar a massa. Então, se uma frequência fizer assim, com muita frequência, isso aqui vira massa. Agora, se a frequência for cada vez mais suave, tipo assim, não fala, quando se fala assim no jorei, que é o como é? Puxa vida. Energia. Aquela energia que tranquiliza a pessoa. Alfa. Não, alfa não, ao contrário, é beta. Não é alfa. Alfa. Está entendendo? E quando a frequência é zero, aí está Deus. Mais espiritual do que isso não tem. Entendeu? Bom, tem muita coisa aqui. Eu também fiz com sangue. Porque o sangue também você pode ver ele tem uma parte mais material, né? 45%. Quer falar uma coisa? Não, eu fiquei pensando naquela coisa da frequência que vira massa. É. Eu pensei na batedeira. Na batedeira, sim, na manteiga, que vira queijo. Vira queijo, exatamente. Foi o que eu me veio na cabeça. Falei, caraca, como é que é isso? Você vai sair do estado líquido para estar no sólido. E se você batesse com muito mais, mas muito mais, você entrar no condensado de Bose-Einstein. Mas isso é claro, não tem força para isso, porque lá 273 graus centímetros, não dá para isso. Então você vê o esforço da natureza para chegar aos 89, fica lá na Antártida. Imagina você fazer isso. Bom, com sangue também, porque o sangue pode ser visto, né, desde glóbulos e plaquetas, né, tem um plasma sanguíneo que não tem nada a ver com o plasma, né, o solar, né? Então, bom, aí é muita coisa. Aí você começa a entrar no mundo, por exemplo, sei lá, o Sol. Sol material.
só material, era adorado pelo deus Ra, do Egito. Certo? Já que é diferente de você acreditar no espírito dessa material. Quer dizer, o espírito desse deus, o Ra, seria o sol espiritual, quem que é? Amaterasu Omikami, lá no Japão. Tá entendendo? E se ainda for mais abstrato ainda, aí você caminha para o Deus, o espírito do espírito, você caminha para o Deus do mundo espiritual, ou simplesmente Deus. Já foi manifestado por Kunitoko no Tatino Mikoto. Está entendendo como é que é? Então seria assim, você tem o Ra, você tem a Amaterasu Omikami, você tem o Kunitoko no Tatino Mikoto, né? Aí você parte para o espírito do espírito. Nossa, aí é muito bonito. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo das coisinhas aqui. Olha só. Só para vocês terem uma ideia, você já pensou, o aborígene não entendia o que era o ar. Não tinha jeito. Entendi o que era o quê? O ar. O ar. O ar é a matéria, se era o ar. A matéria, se era espírito e tal. O ar era como se fosse uma coisa espírito e tal. Mas você vê, hoje se faz aquela... Se molha um lenço, lembra? E bota assim num copo d'água tal, o que é que acontece? Ali ele fica, por causa que a massa do ar, sua ocupação no interior do copo, aí fica seguro aqui, não molha, não se molha o lenço. Né? Aí você vê que, poxa, então existe o ar. Ele impede, né? Tem uma coisa que a gente faz muito aí que impede, também vai com o ar também, não estou lembrado agora mais o que é. Bom, então no fundo eu faço umas contas aqui, mostro no fundo, que está lembrado que eu falei, o que é Deus? Deus é o espírito do espírito. Né? Por que razão? Porque olha só, quando Deus se materializa, ele vira o demais. Quando ele se materializa mais, quer dizer, aqui ele está no Deus na camada 181. Quando ele vai para cá, ele está na camada 180 do demais. Quando ele se materializa mais do que isso, ele aí vira o Deus do 120, que é exatamente Deus. Enquanto que aquele Deus lá, é o Deus Supremo, ou então bota o Deus com toda a letra maiúscula, se você quiser fazer diferença, esse Deus aqui é apenas com D maiúsculo. Entendeu? Então você vê, materialização de Deus Supremo é D+, materialização de D+, é Deus Supremo. Agora vamos inverter, vamos. Espiritualização de Deus, Espírito de Deus, é D+. Espírito de D+, é Deus Supremo. Logo, quem é Deus Supremo é o Espírito do Espírito de Deus. Entendeu? Por isso que eu botei nessa questão dessa essência aí que foi construída aí. Aí vem uma outra questão, que eu invoco de acordo com o que o Meixo Sama fala. Né? É claro que eu acho que não vou dar tempo de falar, mas vou falar em linhas gerais assim. Então, o Deus do mundo divino, que é o Miroku Kami, Mikami, né? Ele é o 36, o número dele é 36. Né? O Deus a ser mantido demais, ele pode ser, você pode ver ele como o Deus do mundo livre, desimpedido, que é o Shimiroku, que é o 20. Já no caso, se levar em conta este 20, o Deus do mundo da luz divina é Miroku San-e, que é o 18. Caso não se considere também nem 20 nem 18, é o Deus do mundo espiritual, que é o Miroku, que é 10. Em suma, Deus Supremo pode ser o espírito do espírito de Yoshimiroku, ou de Meishu Sama, ou ainda de Okunito Ninushi no Mikoto, que é o filho de Susanoo. Está governando agora o mundo espiritual. Assim, Meishu Sama entra em estado de união, tal, em 1947, falo várias coisas aqui. E aí você vê a expressão numérica, você pensa, por que eu botei 18? Porque de repente ele fala o dobro de 18, por isso que dá o 36. E eu vou falando muita coisa aqui, aí como eu trato que é o Deus, o que é o Deus nesse ponto aqui? É o espírito do espírito composto de luz e calor que cria o universo. Aí você tinha que entrar na luz, tinha que entrar no calor e tinha que entrar no universo.
Aí eu entro nisso aqui, tudo isso aqui bem colocado, tudo assim, mostrando, por exemplo, né, o que é luz. Aí eu vou, em termos físicos, é uma radiação eletromagnética, que é uma propagação da energia por meio de partículas ou ondas, né, que viajam no ar a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Ele se situa entre quê? Entre radiações infravermelhas e radiações ultravioletas. Entendeu? Então, luz é uma radiação eletromagnética que está entre essas duas coisas. Então, você pensa, quando fala em luz, você tem que começar a pensar, essa luz é assim. Agora, você pensa na luz que nós estamos falando, que é da divindade, que não está no mundo material. Se você pegar aquele triângulo que é feito geralmente, tem 180, esse é o do mundo divino. Quando você põe lá dentro outro triângulozinho, aquele é o do mundo espiritual. Quando você põe um triângulozinho menor ali, é o do mundo material. Que corresponde ao quê? Aos 60, 120 do mundo espiritual. Ou seja, por isso que diz que é o plano intermediário do mundo espiritual. A Terra se localiza, o mundo material da Terra se localiza no plano intermediário do mundo espiritual. Ou seja, as pessoas aqui não estão muito nem divinizadas, seria acima dos 120, nem abaixo dos 60, que estaria lá Satanás e outros. Quer dizer, a maioria das pessoas não estão ligadas lá com D-, muito menos. D-, então, é o inferno. Né? As pessoas estão colocando coisa, não sei se vai deixar para ver no final. Eu acho que tem que ser, né? Porque aqui tem muita coisa explicando tudo, né? É uma pena, viu, pessoal? Mas aqui não dá. Mas é a pena mesmo. Eu só estou olhando aqui quantas páginas eu estou passando. Mas você vai entender quando ele fala que Deus é luz. O que quer dizer isso? Porque luz, por exemplo, é o espírito do sol versus, quer dizer, não é só a parte do fogo, não. Já não é fogo com F minúsculo, é fogo com F maiúsculo, que é o caço. Porque K quer dizer... Agora não é para aparecer. K, acho que é o fogo, né? O Sol é o espírito, uma coisa assim, espírito do fogo, entendeu? É a mesma coisa o doce, é o espírito da lua, da água, né? E tem folha, até para chegar, estou passando essas folhas todas para te dar uma ideia assim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Estou fazendo um pouco de barulho para vocês sentirem o que é essa. Tem muita coisa. Eu vou mostrar pelo menos uma figura que eu fiz. Né? Vou pegar logo a figura. Aquele triangulão? É, triangulão, quer dizer. Para mostrar. Deixa eu ver, passar logo essas coisas. Está aqui, ó, amigo. Esse triângulo. Nunca tive. Agora está mais claro do que eu imagino. Peraí, deixa eu segurar. Peraí. Isso, tem que fazer um troço. Tá vendo esse triângulo lá? O fogo, o sol lá no centro, tá? Você vê lá Deus lá em cima. Aquele triângulozinho menor ali é o mundo material. Se você levantar um pouquinho, você vai ver todas as numerações que estão aí. Não dá nem para ver. Não, peraí. Isso é complicado. Aqui, eu estou branco aqui, não sei nem por que houve. Eu não sei. Acho que houve alguma coisa aí. Não, pronto. Eu acho que na hora que o papel incide, fica depois ele... Você vê que se for um pouquinho mais para frente, acima, olha lá. Todas aquelas numerações ali está dizendo tudo. Cara. A numeração, se você for aqui, você vai ver que a numeração continua. Acho que tem que vir para cá para não perturbar muito. Eu não estou enxergando. A numeração continua aqui. Está dizendo? Tá. Aí fica tudo dizendo assim... Esse momento aqui foi quando a gente fez o curso Bíblia do século XXI, foi o ápice, assim, de entendimento, Você vai ver a posição de Meixo-sama, de Cristo, de Buda, né, de Amadaio, está tudo explicado aqui. Mas, realmente, claro, bom, vamos virar porque tem gente perguntando, eu gosto quando tem pergunta. Não, assim, eu fiz aquele li para você o comentário que a Ana Messiânica colocou e depois ela colocou assim:
Meixo Sama acreditava que o Deus era a natureza em si e que Kanon era o pai do céu, mas jamais Deus Supremo. Aí depois a Jussara perguntou assim, sangue é espírito materializado? É, né? Mas aí tem que... Porque é assim, né? Se você pensa, olhando para a gente aqui, né? Olha só. Se você pensa sólido, líquido e gasoso, né? Então, assim, o sangue teu é líquido, né? Então, ele é o quê? O sangue é o espírito, quer dizer, seria mais na colocação do gasoso, o espírito do sangue, né? Então, a materialização do sangue, né, é espírito. É nesse sentido de você olhar uma coisa em relação à outra, entendeu? É sempre assim, porque se você botar mais elementos ali, então o espírito... Porque a gente, assim, tem que... Quando a faz isso, tem que ser assim, né? Porque a gente ainda não tem uma ciência espiritualista, essa que é a verdade. Porque o dia que a gente tiver uma ciência espiritualista, cada passo para passar para ali, não é assim nessa... Vai ter vários intermediários aqui, entendeu? Para você poder explicar as coisas, né? Explicar doenças, explicar um monte de coisa. Mas, por enquanto, a gente só tem para dar uma ideia geral, né? Então, o sangue é a materialização do espírito, Mas se você botar mais coisas ali, intermediário, né? Agora, aí a Ana Messiânica colocou assim, por que Meixo Sama diz que ele é o espírito do espírito e por isso não reverenciava nenhum Deus, porque não tinha um Deus acima dele? Esse ensinamento realmente existe ou é apenas uma tradução errônea? Gostaria de saber. O espírito do espírito... Porque melhor você ler. É melhor, aqui. Deixa eu ver o que está. Às vezes quando a gente fala, não traduz. Não sei se está para frente ou para trás, deve ser para cá, né? Aqui. Deve ser mais para cá. Peraí. Mais para ficar. Tá aqui. Esse aqui, né? Esse daqui não caiam nas fake news de Satanás, porque isso é que ele faz com seu secundário. Isso daqui não entrou para mim não, Jussara. Não. Esse aqui. Porque a gente está vendo aqui que não dá tempo, às vezes, de acompanhar tudo, né? Bom, porque o Meixo Sama está escrito aqui, diz que ele é o espírito do espírito e por isso não reverenciava nenhum Deus, porque não tinha um Deus acima dele. Esse ensinamento realmente existe ou é apenas uma tradução errônea? Gostaria de saber. Já falou isso. O problema complicado aí é o seguinte, você vê que se eu fosse responder assim, quando você vai lendo o livro, né, que eu fiz, acho que já na introdução, mas assim, introdução do livro 0, né, mas eu acho que em Deus eu faço muito isso. Eu vou mostrando que eu tenho umas 3 ou 4 coisas que eu faço e eu digo por quê, né? É o seguinte, quer ver uma das coisas que eu faço? Pensa, como é que eu fiz, né? Eu fui cortando cada ensinamento, eu fui cortando em pedaços. Porque eu sentia que Meixo Sama, no ensinamento, ele falava, às vezes, várias coisas. Não era simplesmente, ele estava falando uma coisa, daqui a pouco ele falava outra e servia. Então eu cortava, dizendo, isso aqui está aparecendo, vamos dizer, quando eu fiquei mais próximo de começar a criar uma classificação, próximo de uma classificação, porque antes é meio caótico, entendeu? Mas quando eu fui ganhando uma classificação, então quando eu já cortava um pedaço, eu já podia ficar pensando assim, pô, isso aqui está falando de Deus, então vou botar lá em Deus, vou botar lá em cima. Não, isso aqui é de economia, então eu boto lá em economia. Isso aqui é não sei de onde, boto lá, entendeu? Aí fui criando aqueles monte de coisa. Aí quando chegava na hora, agora escreve. Bom,
o esforço todo que eu tinha que fazer era o seguinte: eu tinha que ganhar e ter uma sistematização. Agora, quando diz assim, essa sistematização dos ensinamentos do Meixo Sama, eu dei uma primeira cortada, fiz isso, consegui botar, vamos dizer, em 18 áreas. Demorou. Agora, em cada área, eu tenho que fazer uma sistematização de cada área. Aí, meu amigo, Meixo Sama sempre deu luz nesse sentido? Não. Por isso que eles fazem a sistematização. Então, o que é que eu faço? Dou graças, assim, por exemplo, dou graça a ter sido, quer dizer, marxista, comunista, né? Durante 30 anos. Porque aí eu tinha uma ideia, por exemplo, sobre a economia, que é uma infraestrutura do comunismo, o marxismo, é a infraestrutura e a economia. Quer dizer, é a base. A partir de lá é que você cria as superestruturas. E ali nas superestruturas é que está o jurídico-político, que está o ideológico, né? Como as escolas, essas coisas assim, né? Isso aí, a família e tal. E o jurídico-político é esse que a gente conhece aí, né? Legislativo, executivo, judiciário e tal. Aí, quando chegou, por exemplo, só vou dar um exemplo. Cada coisa foi um exemplo que eu tinha uma sorte de ter. Eu, por exemplo, dei aula. Minhas aulas eu dava em quase todos os centros. Pensa numa universidade que é feita através de centros. Até para o centro de saúde, eu dei aula. Eu dei aula em nutrição, né? Porque sempre o pessoal precisava de um cálculo diferencial integral, uma estatística, um negócio assim. Então, na economia também dei curso lá, né? Então, na filosofia, eu dava curso em tudo quanto era lugar. Então, graças a isso, porque eu não só dava o curso, assim, eu ia para um determinado centro, eu não ia só com o meu cabedal matemático, não. Eu entrava na deles, para conhecer a deles, entendeu? Então, isso me facilitou muito, muitos cursos de extensão que eu fiz na vida. Isso me deu uma possibilidade, muitos livros que eu lia, né? Então, isso me deu uma possibilidade. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, na economia. Na economia, eu consegui fazer uma estrutura, porque ali é uma pobreza muito grande para fazer assim. O Meixo Sama não dá quase dicas, entendeu? Então, eu fiz uma estrutura ali. Quem conhece o negócio, fez as empresas, não sei se vocês lembram disso, né? O trabalho e tal. Bom, esse é um exemplo. Outro exemplo, eu via que às vezes as pessoas... aí é o problema das traduções. Eu não sei dizer mais, não sei, quando eu falo assim, eu estou falando em linhas gerais, porque eu não sei dizer, porque às vezes, quer ver, eles podem usar a palavra como, deixa eu ver aqui, isonomê no kami, ou isonomê kami, entendeu? Eles começam a não ter assim uma tradução como é que eu vou falar? Precisa, entendeu? Porque porque a gente não tem acesso a originais, né? Então, cada pessoa que foi lá arrancou um pedaço do original e aí fez um livro, e às vezes aquele livro que ele fez é exatamente igual ao outro que o outro ocorrente fez, aí pensa em tradutores diferentes, olha só. Então, eu mergulhado nessa confusão, eu fiz várias coisas. Eu devo ter cometido muitos erros, mas não é possível. O que eu posso fazer? Eu tentei botar uma ordem. Quem criou essa ordem, por exemplo, de escrever tudo, Deus com tudo maiúsculo, quer dizer Deus Supremo. Deus com apenas um D minúsculo, um D maiúsculo apenas, aí já é um Deus que nós falamos aqui nesse Deus. Entendeu? Não é o Deus Supremo, a gente fala muito em Deus. Deus é esse. Né? Então, imprecisões. Ou então eu tento cooperar, de tentar, para elucidar aquele ensinamento, aí eu coloco às vezes as coisas entre colchetes. Aí a pessoa quando lê aquilo, entende melhor, porque aí faz um sentido, entendeu? Antes, como está colocado da maneira, não faz sentido. Bom, eu podia falar várias coisas que eu me meti, e aquele negócio, correndo risco, né? Porque se eu viro um Sakyamuni, eu estou ferrado, vou para o inferno. Eu comecei a ensinar a coisa errada. Bom, tudo isso eu estou falando para chegar ao ponto do que a Ana Messene colocou.
Aí vem a minha tentativa de memória. Né? Quando me faz uma pergunta assim, minha memória já com cara de 75 anos, estou derrapando que não dá nada. De vez em quando eu peço alguém que me dê uma ajuda, porque eu não vi agora mesmo, não estava lembrando de que era mesmo. Não lembro. Olha, nem tão lembrado que eu, de repente, eu não sabia. Bom, não me lembro, eu não vou lembrar também. Então, quando eu falo que Deus Supremo é o Espírito do Espírito, de Deus, isso aí você vê que eu fiz uma... Eu vou até recuperar o que eu fiz para você ver o que é que eu fiz. Assim, ó, você tem Deus Supremo, você tem o demais, é aquele fala aquela oração, como é que é? Vem exade? Que oração? A própria Matsurito. Takamaharani Kanzumari Masu Kamorogi Kamoronino Mikotomo Tite Sumemi Oyakamu Izana. E tem a do Desenguezante também, que aqueles deuses lá são as manifestações maiores. Né? Quer dizer, então, quando eles são assim, a maioria não entende nem o que é Deus, quer dizer, o que é Deus mesmo, né? Porque as pessoas estão mapeadas com esses aqui, com esse Deus daqui. Quer dizer, eu citei até, se você vai para o Egito, era o Deus Rapo, levado pelo sol material. Aí você, aquele gráficozinho que eu botei ali, aí você ia ver, aquilo ali é de um grau muito pequeno. Né? Porque o sol espiritual e o sol material, uma diferença danada. O cara está adorando Deus, o sol material. Então, Cristo, Buda, estão lá em cima, não estão aqui embaixo com esse adorador de Deus. Então, quando eu fui fazendo isso, como é que foi a dedução que eu fiz? Né? Eu disse assim, materializa Deus Supremo. Aí você tem o demais, porque isso você conhece que ele não fala que é isso, mas ele, nas orações que ele vai falando, aí você vai ficando claro que ali tem um demais que é um Deus manifestado nessa ordem, até aí. Né? Próximo da luz, não sei o que e tal, mas não é ele que vai pegar o ser humano, que vai tentar fazer educação com ele, vai botar ele com negativo, com positivo, não é nada disso, quer dizer, é um troço muito lá em cima, assim como o Demenos também, não tem assim, menor nem consciência material, entendeu? Uma coisa assim que você vive num mundo que você nem possibilidade de sentir dor. Né? Então, quando eu fiz isso, eu botei assim, o Deus Supremo, aí você tem o demais, aí depois você tem Deus. Então, quando você fala, materializei, materializei. Então, quando eu espiritualizei, então por isso que o Deus Supremo é o Espírito do Espírito de Deus. Entendeu? Agora, pela minha memória, eu não estou... Eu me lembro sempre que me costumam falar assim, quer ver? Tudo tem matéria e espírito, e ele fala isso. A própria matéria e espírito também tem. Ou seja, você pode pensar no espírito, tem o espírito do espírito, tem a matéria do espírito. E na parte da matéria, você pode pensar, tem o espírito da matéria e tem a matéria da matéria. Tá? Então, com isso, você já vê que existe espírito do espírito. Então, ele está... Tanto é quando ele fala para a luz, meu amigo, a luz, se você parte do fogo esse que a gente conhece aqui, está longe de ser esse espírito do fogo, ainda vai dar o F maiúsculo, que é o Cássio, mas isso ainda está longe do que é a luz. Olha só, essa luz do fogo aqui, essa luz que está aqui no teto, isso aqui ainda está... Quando você dá uma espiritualizada, você está entrando no F maiúsculo. Quando você dá outra espiritualidade, está entrando no Cássio. Já começou a colocar os nomes japoneses aí, do espírito espírito do sol, espírito do fogo maiúsculo e tal. Você já está entrando, aí você vai, o espírito disso aí, até você chegar que a luz é um produto entre os espíritos, parece que tem 3 espíritos relacionados ou mais, se for do fogo mesmo, aquele minúsculo, é muito mais. Né?
Mas eu sempre procuro fazer, como eles estão falando, na trilogia. Então, eu dou uma trespiritualizada, então eu chego na luz. Então, luz são 3 espíritos, não me lembro se é do Sol, versus 3 espíritos da Lua, versus 3 espiritualizações da Terra. Esse produto é que dá a luz. Agora, quanto menos elemento fogo, elemento do Sol tiver, mais se aproxima da treva, da luz material. Entendeu? Luz espiritual tem que carregar mais o elemento fogo, o elemento Sol, por que razão? Porque é onde tem calor e claridade, iluminação. Então, você pode começar a ver o quanto essa luz é essa daqui e quanto é a luz para baixo. Então, todas essas dicotomias você pode ver no jogo de matéria com espírito. Espírito, espírito, matéria do espírito, espírito. É isso tudo que às vezes o pessoal não gosta, mas é isso aí tudo. Eu se eu fosse caminhado mais, eu teria explicado coisas do sangue, coisas de todas essas coisas assim, olhando por esse aspecto, entendeu? Então, tentando responder o seguinte, assim, mais depois desse ensaio todo aí, eu diria o seguinte: o que eu não tenho certeza, se é pela pergunta, eu estou pegando o top da pergunta, o eixo da pergunta, que é assim, que ela faz uma pergunta assim, tipo, porque são 2 ou 3 questões aí. A primeira, eu acho que é a última, né? Esse ensinamento realmente existe ou é apenas uma tradução errônea? Se for referente que não tinha um Deus acima dele, que eu acho que não é isso, que ela deve conhecer isso existe. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Agora, que ele é o espírito do espírito, que eu acho que essa que é a questão que ela está colocando, né? Esse aí eu estou tentando me lembrar se tem, a minha memória não está assim dizendo assim, não tem isso, não posso dizer isso. Mas em termos da dedução toda que eu fiz, levando em conta todos esses dados que eu dei, as coisas todas, acho que é aquela forma que eu disse no início, né? Foi uma forma de tentar explicar melhor, não é só os ensinamentos, explicar melhor a estruturação das coisas, né? Porque às vezes, para você chegar àquela estruturação, você precisa de... vou exagerar a palavra para ficar melhor, quer ver? Está longe do que eu vou falar aqui, que isso não é verdade. Estou dizendo o seguinte: eu estou mais na posição, ou querendo, ou almejando, ou até, como é que seria a palavra, mais esculhambando aí, como é que seria, quando a pessoa tem muita presunção, sei lá o quê, mas tentando alguma coisa, eu vou dizer o seguinte: eu estaria tentando ficar numa posição de mensageiro divino. É como se eu fosse assim, quer ver? As pessoas não estão entendendo direito isso. Aí Deus lá de cima assim, manda aquele cara para lá para explicar esse negócio, entendeu? Eu não vou lá não. É como se Deus Supremo tivesse assim, eu não vou lá não. Eu não vou lá voltar, como o Cunha tocou no Tatino me contou, já fui uma vez. Aí daqui a pouco, tá, eu vou a segunda vez lá, vou lá com o Meixo Sama, não sei o que e tal. Mas tem horas que não é isso. Mensageiro divino. O Maomé foi mensageiro divino, ele mesmo se diz, é um profeta, uma forma. Mensageiro divino. Então, eu não quero dizer que eu seja, pode ser um encosto em cima de mim, pode ser até uma coisa ao contrário, quer dizer, um encosto negativo, não sei. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tentei, se é que não tem, porque eu não estou lembrando, mas se não tem, pelo menos eu passei, tentei dar uma ideia, e se faz sentido tudo isso, tomara que tenha fazendo sentido certo, correto, verdadeiro, né? Faz sentido tudo isso, então a gente pode entender que Deus é o Espírito do Espírito, nesse sentido seguinte: Deus Supremo é o Espírito do Espírito de Deus. Eu não deixei vago o negócio. Ele é o Espírito do Espírito. Não, aliás, isso tem, agora me lembrei. Isso tem. Essa questão do ele é o Espírito do Espírito existe. É só catar aqui que eu vou te mostrar. O problema todo é que não sabia que Espírito do Espírito de quem. Eu é que falei isso. Agora fica claro para mim, porque eu estava lembrando aqui o que era. Fui eu que disse assim, não, Espírito do Espírito de quem? É o Espírito do Espírito de Deus, desse Deus que está aí, que é o Deus que está numa determinada faixa, não é de Deus. Deus Supremo é o Espírito do Espírito. Aí vem a questão, Bessama diz, não reverenciava porque não tinha nenhum Deus. Sim,
aí eu tinha que mostrar, aí eu tinha que pegar a tabela para mostrar que esse Deus... Não vai ver, mas pelo menos eu falo aqui. Deixa eu ver se... Porque nessa tabela aqui... Triângulo? Triângulo, acho que está aqui perto. Está aqui, essa outra folha aí. Essa... Me dá isso também, essas duas. Uma está com a numeração. Olha só. Para ter uma ideia... Eu tinha que falar disso tudo, né? Eu melhorava bastante. Vamos lá. Esse Deus que a gente fala aí, ele, em relação ao mundo divino, ele está na camada 120. Só para você ter ideia, a Terra, mundo material, ele em relação ao mundo divino. Porque se for em relação ao mundo espiritual, é outra medida. Em relação ao mundo, é outra camada, né? Em relação ao mundo divino, o mundo material está entre 80 e 100. Por isso que ele é o plano intermediário, porque o mundo espiritual ele vai de 60 até 120. Então, de 60 a 80 é a parte inferior, de 80 a 100 é a parte intermediária e de 100 a 120 é a parte superior. É a parte divina. Mas é a parte divina do mundo espiritual. Porque do mundo divino mesmo, ele vai de 120 a 180. Entendeu? Então, esse Deus realmente, que o pessoal... Deus, como se você olhar assim, Deus do mundo espiritual. O Deus do mundo espiritual está na camada 120. O Espírito... Porque tem várias outras coisas aqui que a gente nem conhece, porque o Meshuma não falou, mas deve ter muitas outras camadas aqui. Quando você vai... O Espírito desse Deus, ele vai bater em demais. Demais está na 180. Mas quando vai bater no Espírito de demais, vai bater na camada 181, que ele diz onde que ele estava, Deus Supremo. Então, por isso que é o Espírito do Espírito, para mim é isso. Entendeu? Agora, se você for para a camada, só olhar para a camada do mundo espiritual, aí não. Aí a camada realmente aí é de 120, 180. O Deus estaria no 180, esse Deus com letra só, com D maiúsculo, né? Z mais. Eu tenho a impressão, deixa eu ver, se eu olhar de novo, eu acho que eu só falta agora para dar informação. É pena que sempre acontece isso, porque eu não posso usar o computador na hora, né? Porque senão eu chegava ali, o espírito está em algum lugar. Tá? Perfeito, eu me lembro disso. Agora a minha memória voltou. Então existe esse negócio de espírito. Espírito depois eu vou passar isso. Mas quando acabar aqui, eu procuro e jogo aí a informação. Acho que a melhor coisa que eu faço é isso. Então acho que está respondido. Porque Meshama diz que ele é o espírito do espírito. Ele diz isso e explico eu que é devido a isso. Eu até preciso a questão. Né? Você vê que muitas das coisas, eu vou logo dizendo para vocês, eu sempre pequei por... eu nunca peco por omissão, eu peco por excesso. Por omissão, não. Não é meu feitinho, não é meu espírito, não é isso. Então, muitas coisas eu fui atrevido. Então, isso aí, por exemplo... É como se eu dissesse assim, ó, Meshama deixou a bola quicando, eu entrei. Está explicado? Tá, tem lógica. Pelo menos na lógica que ele pediu que tivesse, tem lógica. Né? E por isso não reverencia nenhum Deus. Como é que ele pode reverenciar nenhum Deus? Sabe por quê? Porque ele entrou em estado de união com Deus. Se ele entrou em estado de união com Deus, como é que ele vai referenciar? Não tem, porque quando olha aqui, olha só, por isso que essa tabelinha aqui é ótima. Olha só. O Meixo Sama, só para você ter uma ideia, o Canon Cristo e Buda, que é o Miroku San-e, né? O Miroku San-e, isso aqui, ele tem a camada de 140. Camada do mundo divino, 140. Se esse Deus
eu falo assim, que é o mais usado e tal, do mundo espiritual, ele é da camada 120 e abaixo. Só para ter uma ideia, é o seguinte, o número de atuação dele é 18. Enquanto que esse Miroco aí, Miroco do mundo espiritual, ele é 10. Aí quando você vai mais para frente, aí você vai ver o seguinte, para chegar já Meixo Sama, já é só na 160 camada, que é na 20. Aí para chegar ao 36, que é a camada 181, né? Aí tem que virar o Messias, que tem que virar o Kunitoko no Tati no Mikoto, entendeu? Já não é uma questão simplesmente de Meixo Sama, de Mexia. É da 181. Mas é bom isso aí que está sendo colocado pelo ano messiânico, porque eu estou tentando. Agora eu estou numa fase. É bom quando as pessoas fazem pergunta, porque eu vou explicitando. Eu estou na fase seguinte: você me disser assim, olha, suponhamos que ela mesma fizesse essa pergunta, mas isso aqui está onde? A resposta vai girar na mesma coisa. Vai fazer sentido e não vai estar escrito. Olha só que problema. Você vai entender muito melhor os ensinamentos Meixo Sama, tal. Tomara que eu esteja, vou exagerar a palavra, não me leva muito a sério, quando daqui a pouco vão dizer que eu sou presunçoso. Tomara que eu esteja numa posição de mensageiro divino. Porque se eu tiver, eu estou elucidando coisas que... Ele sabia, Meixo Sama sabia que a pessoa não ia entender, nem a mulher dele ia entender ele. Pô. Imagina, né? Tinha que vir alguém, ou por encosto, ou eu, ou não sei de nada, nem sei se sou essa pessoa que eu estou falando certo, não sei, mas que faz sentido, que tem lógica, tem. Entendeu? Essa que é a questão. Quer dizer, então, foi bom você ter, muito bom, agradeço muito, Ana, você ter colocado isso, porque eu estou me expondo, eu estou dizendo, olha, muitas vezes vocês vão compreender as coisas, talvez compreender melhor, não sei se com verdade total, pseudo-verdade, não sei, entendeu? Mas vocês vão entender melhor esse ensinamento, tem lógica. Ou eu vou para o inferno, ou vocês vão me levar para cima. Pô, esse cara é muito bom, está explicando muita coisa aí. Sei lá, eu não sei, eu só corro risco, isso eu sei. Então você olha para o Buda, Cristo não está nem na 120, está na 104 para mim, 104. Quer dizer, eu mapeei todos os mirocos, essas coisas, está tudo mapeado aqui. Está mapeado que luz, de que tamanho de luz que a gente está falando, se é uma luz com L maiúsculo, eu boto L maiúsculo, ponho um L com aquele escuro, esqueci o nome, quando a gente escurece ele. Negrito. Negrito, botei negrito, entendeu? Está me ajudando aí porque o negócio é feio aqui. Aí bota o dragão vermelho, por exemplo, está na 80. Aquilo que eu falei, e o Satanás está na 60. O D- é que está lá no 0, no 1, aliás, em relação ao mundo divino. Agora, se você colocar apenas o aspecto do mundo espiritual, não. O Satanás está no 0, entendeu? Mas em relação ao mundo espiritual, ao mundo divino, não, ele está na camada 60. Ele atazana todo mundo para jogar ele para baixo aqui, ele tem, passando por nível animal, né? Passando por nível animal. Depois da 90, meu amigo, é o domínio animal. Para cima é o domínio da área divina. Né? Isso aqui é um espetáculo, né? Assim, para a gente conversar muito sobre isso. Isso é muito interessante. Olha só, que penca de coisas que eu nem acho que não dá para ver. Tudo isso aqui era aquelas não sei quantas páginas que tem aqui, 50, né, que eu falei. 50 páginas, não consegui dar nem... Mas não dá, eu não sei o que eu faço. Porque se algum dia quiser dar uma coisa assim, isso aí demora, sei lá, 30, 40 anos, não sei quantos anos. Não dá. Eu não sei mais o que fazer. Eu já dei esse curso 4 vezes, de várias maneiras diferentes, não sei o que fazer. Ana, não sei se eu consegui responder. Tentei. Agora, tem outros aqui que colocaram, né? Sangue é espírito materializado. Eu também pode explicar isso aqui. Por que isso aí também é uma coisa, Meixo Sama fala isso. Né? Mas se você botar sangue, o espírito para lá, a matéria para cá, você vai entender por que sangue é espírito materializado.
Quer dizer, você vai entender por que ele disse isso, explicado por mim. Está entendendo? Então, muitas das coisas vai ser assim. Eu já estou logo alertando. Tipo assim, aí você fica à vontade. Quer dizer, você, qualquer pessoa que está dizendo, fica à vontade. Se disser assim, não, só se o Meixo Sama disser, vamos estar ferrado, porque não, ele vai falar, mas você não vai entender, então fica por isso mesmo. Agora eu vou tentar explicar. Então aí você escolhe, não sei. Deixa eu ver se tem mais alguma, para não deixar ninguém. Olha, só para dizer para as pessoas que o telefone que tocou no meio da live, quem ouviu o telefone tocando, que eu saí para atender, era do Senado Federal, uma pessoa para fazer uma pesquisa que ia durar 6 minutos sobre mídias sociais. Ah, sim. Tá bom. Eu não respondi porque eu estava aqui na live, né? Aí eu despachei. Nem sei porque estão me procurando aqui, pô. Não, o telefone está no meu nome. Não sei porque te procuraram ainda. Não sei. Ah, tá. Ana Vicenta, obrigado pela explicação. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Tá ótimo. Tá bom. Pelo menos entendeu. Se concordou, não sei, mas entendeu. Bom, quem mais aqui? Se tem mais alguém? Secundária, no negócio da Jussara. O cristão acreditava que Deus era a natureza em si, que Canor, o Pai do céu, mas jamais Deus Supremo. Mas isso aí tem que olhar naquele sentido, né? Para a pessoa chegar. Eu também vai chegar um momento que eu acho que eu vou ter que ficar respondendo depois. Não, vou tentar responder agora, mas quando não dá tempo, eu já não sei mais, já está em 1h33 minutos, 1h30. Essas coisas assim, filho, isso é uma coisa boa também para discutir, mas assim. Nossa, a Lima também colocou uma questão ali. Essa da Ana, eu não quis responder, porque foi logo a primeira que ela fez, se não me engano. Né? Tem uma palestra do reverendíssimo Nakamura, que conviveu com o Meixo Sama, e diz o seguinte: para Meixo Sama, o termo Deus era vago. Como vocês também talvez sabem, o termo japonês para Deus, caminho Shintoí, serve para qualquer objeto de adoração, ou seja, uma divindade e tal. O problema aí, Ana Vicente, que o negócio é grave. Eu vou falar uma coisa que é muito chata mesmo. Mas pela experiência que eu tive, né? Pode ser até que eu esteja falando coisa boa, boçal, não sei. Mas é assim, eu não fico encantado com as pessoas que conviveram com isso. Não sei se a Ana Vicente ainda está no ar aí. Era bom que ela tivesse para ter uma ideia, assim, realmente eu não tenho esse encantamento. Eu acho que muita gente conviveu com ele, não conseguiu entender ele direito. E a mulher dele, né? Quando eu vi essas visitas, eu fui lá no Sol Sagrado também, né, no Japão, e me mostraram pessoas que conviveram com ele e tal. Vieram várias pessoas aqui, a gente recebia ele, não sei o que e tal. Mas no meu íntimo era o seguinte: mais você está escutando aí, Ana, assim, o que eu vi era o seguinte: ninguém trazia nada de interessante. Assim, porreta, entendeu? Por ter convivido, viu coisas lá mais, assim, forte e tal. Não, cara. Essas pessoas falam uma coisa muito geral, muito genérica, entendeu? Então, eu não tenho nenhum encantamento com, infelizmente. Me parece que o que Meixo Sama atribuiu uma especialidade, né, que o cara ia fazer muita colaboração, que ele botava avental, quer dizer, ele mostrava um respeito enorme, e Meixo Sama acreditava muito nele, ele fez muita coisa pela obra divina, foi o reverendo Shibui. Mas, eu, se não me engano, já vi uma coisa escrita por ele, mas ele não tem muita coisa assim, não. Eu não sei,
Não foi explicitado todos os feitos dele, mas eu acho que tem um lugar aí que eu vi alguma coisa. Porque a minha memória já não anda tão boa, eu não sei. Depois, com o tempo, ela acaba voltando aí, basta. Né? Então, infelizmente, eu não quis responder isso naquela hora, porque eu disse, isso aí vai. Mas agora eu estou falando, espero que ela esteja ouvindo, né? Isso. Tem uma palestra do reverendo Nakamura que conversou com o Meixo Sama e diz o seguinte: para Meixo Sama o termo Deus era vago. Pô, o negócio é tão confuso isso pelo seguinte, né? Porque lá no Japão, ficar esperando o termo Deus, tem miroco, né? Tem miroco. Se for para o shintoísmo, como ela falou, tem os kami. Né? Então você usa um termo de tratamento, o kami, ou então você usa o mikami, que já é uma confusão danada, porque tem gente que só faz o kami, porque é um sentido de uma expressão tem uma palavra para isso, de magnificência, né, de exaltação. Não é qualquer kami, é o kami, ou então o mikami. Né? Quer dizer, é um poder muito grande. Quer dizer, a pessoa tem. Então, a isonomia no kami. Né? Então, assim, é como se fosse. Tem kami, Deus, e tem o kami. Quer dizer, se fosse exagerar a palavra, seria um Deus supremo, um Deus maior do que simplesmente um Deus. Né? Agora, Deus é uma palavra muito mais latina. Né? Não é que o japonês sofreu uma certa influência do cristianismo, mas, pô, lá, se você pegar em percentagem, cristão lá é uma bagatela, não tem quase nada. E Meixo Sama você nota, né? Ele se norteou muito pelo budismo, né? Quer dizer, levou muito em conta isso, quer dizer, que é o que mandava, na Era da Noite, quem mandava era o budismo. Levou 1.500 anos, é só 500 anos que tem cristão agora. Né? A Era da Noite foi dominada pelo budismo. Tinha um controle do que existia. Esses 500 últimos anos não foi descoberto a América. Isso aí. Bom, não sei assim. Eu não sei mais o que falo, porque eu não sei nem quem mais está me ouvindo aí, porque esse cemitério, eu não entendo. Esse cemitério é fogo. Eu não estou com a plateia aqui na minha frente fazendo pergunta, resmungando, me xingando, então fazendo caras e boca, ou então aplaudindo. Não estou vendo nada disso, não sei. Bom, vamos deixar para. Amanhã eu não estarei no ar, né? Que eu vou no Rio, mas na quarta-feira estaremos aí, eu acho que com estudo cronológico da vida e ensinamento do Messias, que é de 1941. Deixa eu ver aqui, é 1941. Tá bom? Boa noite. Hoje foi quase 1h40, hein, cara? Para mim não tem problema, para você pode ter. O cara que chega em casa, está com fome.